Eu saúdo a todos os homens e também aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Para mim é um rico privilégio de estar aqui para anunciar a mensagem de salvação. Louvado seja Deus. Como esse louvor acabou de dizer, o noivo vem aí. Jesus Cristo vem aí. Jesus Cristo vem aí. Não sabemos por certo dessa sua volta nem o dia nem a hora. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz que sejamos vigilantes quanto à sua volta. Louvado seja Deus. Eu digo a vós que me ouves, que Jesus Cristo, Ele é o único Salvador. O único Salvador que nos pode levar em segurança e com confiança diante de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador da humanidade. E bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras da profecia. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e dão crédito, e nela depositem a sua fé. A fé em Jesus Cristo. Não é uma fé nas coisas materiais dessa terra. Não é uma fé voltada para outro alguém, ou seja, não é uma fé voltada para homens, mas simplesmente voltada para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo é a porta que Deus proveu mediante a sua graça para todo homem que crê nele, em Jesus, seja salvo. Aleluia. Mas todos aqueles que não crerem em Jesus Cristo e na sua palavra, a própria palavra há de julgar o homem naquele dia. E qual o prêmio para aqueles que não dão crédito na palavra de Deus? Qual o prêmio serão daqueles que não ouvem as palavras de Jesus? Qual o prêmio que será daqueles que são desobedientes? O prêmio de todos os desobedientes que não deram ouvidos a Jesus Cristo e a sua palavra será a perdição eterna. Será o lago de fogo e enxofre, o inferno. Mas Deus não lançará por si próprio a todos os desobedientes. Todos aqueles que forem desobedientes, não aceitarem o chamado de Jesus Cristo e a sua mensagem de salvação, irão para lá pelas suas próprias escolhas. Pois Deus revelou ao homem, através da sua própria natureza, em tudo que Deus criou, Deus revelou ao homem
e se revelando ao homem em tudo que ele criou, não haverá argumento naquele dia. Não haverá argumento, pois Deus deu uma medida de graça a todo homem para discernir o certo do errado, o bem do mal. E irão para lá pelas suas próprias escolhas. Louvado seja Deus. Mas os obedientes pela fé, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo e de Jesus Cristo fizeram em suas vidas, perderam aqui na terra por amor a Jesus e a sua palavra, herdarão a vida eterna. Louvado seja Deus. Eu trago uma mensagem aqui na primeira carta de Timóteo a Timóteo, versículo 4, capítulo 4, versículo do 1 adiante, em que o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo de Deus, ele vai revelar que nos últimos tempos haveria tão grande apostasia, haveria o desvio da fé verdadeira, da fé em Jesus Cristo, da fé salvífica no meio do povo. E Paulo fala que pelo Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo, através do Espírito Santo, está revelando aqui que surgiriam muitos falsos pastores, falsos ministros que se dizem de Deus, pregando o Evangelho. Haveriam falsos pregadores entre o povo. E Paulo diz que muitos seriam até usados de uma maneira pelo Espírito para pregar mensagens salvíficas, para pregar o arrependimento, a palavra de salvação. Mas no decurso da caminhada, Paulo diz que esses homens, eles se desviariam a sua fé, desviariam a sua fé e começariam a pregar doutrinas de demônios, levando cativo várias pessoas que iriam acreditar nesses homens fraudulentos e segui-los. Eles iriam pregar mensagens até bonitas de se ouvir, mas quando vamos provar o Espírito diante da verdade de Deus, seriam heresias, seriam doutrinas de demônios. Pois esses homens, eles são usados pelo diabo
para desviar as pessoas da salvação. E não é difícil nós vermos em nosso meio, nos últimos dias em qual estamos vivendo, muitos que se dizem pastores, ministros de Deus, pregadores, cantores, gospel, no mundo da heresia, no mundo da apostasia. Eles vão cativando e vão ganhando a confiança das pessoas que os seguem para suas próprias perdições. Pois esses homens não têm a unção do Espírito, eles não têm o Espírito Santo, e não pregam a Jesus Cristo como se deve. Eles pregam o outro Jesus, um Jesus que tudo pode. Eles pregam um Jesus de uma mensagem light, que você pode servir o mundo e no mesmo tempo servir a Deus. Mas quando vamos provar o Espírito, quando vamos levar diante da palavra, eles são reprovados por esse falso evangelho, por essas falsas mensagens. E são tantas as mensagens que esses homens pregam, e as pessoas, sem buscar o conhecimento da verdade, ficam enganados. Pois eles depositam nas mensagens tudo que é da terra. Eles depositam as riquezas da terra e colocam, dizendo assim, até Deus na parede. Mas eles pregam um outro Jesus, não um Jesus do arrependimento, não um Jesus que diz que eu e você tem que negar o nosso eu, a nossa vontade, por amor a Ele e a sua palavra. Eles não pregam um Jesus que diz que nós temos que perder nessa terra para ganhar o reino de Deus. Louvado seja Deus. Eles não pregam esse Jesus. Eles pregam um Jesus material, um Jesus filosófico. Eles pregam um Jesus da terra, um Jesus que não tem uma graça salvífica, que não liberta o homem, a alma do homem diante da verdade, e muito menos salva o homem. E o homem, sem buscar o conhecimento da verdade, vão atrás desses falsos ensinadores, falsos pregadores, desses falsos pastores, que estão na apostasia, levando a muitos para a perdição eterna. E quando vamos olhar nas verdades bíblicas, esses homens são reprovados, pois eles não têm o Espírito da verdade, eles não têm o Espírito Santo. O Espírito que move eles, que guia eles, é o espírito do erro. São demônios.
Eles pregam uma mensagem que cativa as pessoas. Que ilude as pessoas. É um evangelho de facilidade. De facilidade. É um evangelho de filosofias. É um evangelho, dizendo assim, eles falam de bênçãos materiais. É o evangelho de riqueza material. E quando vamos olhar para as Escrituras, não vemos Jesus pregando o que eles pregam. Não vemos Jesus dizendo o que eles pregam. Pois se Jesus tivesse vindo aqui, nessa terra, para morrer pela humanidade e fazer das pessoas ricas materiais, Jesus não teria dito: não acumuleis tesouros nessa terra, mas sejam ricos para com Deus. Louvado seja Deus. A maior dádiva espiritual, a maior bênção espiritual que Jesus dá a todos aqueles que creem em seu nome pela fé, é a salvação e a vida eterna. Louvado seja Deus. Mas o povo, muitos ficam enganados, e muitos gostam desse evangelho. E vão às tortas e às direitas atrás desse evangelho. Um evangelho fácil, que cabe em nosso bolso, em nossa vida cotidiana, sem precisar de esforço, sem precisar de sacrifício. Mas não é esse evangelho que Jesus apresenta ao pecador perdido. Não é esse evangelho do arrependimento. Pois esse evangelho que todos eles pregam não é preciso se arrepender, não é preciso se converter, não é preciso ter os pecados perdoados. Esse é o evangelho fácil que eles pregam, e cujo intuito desses homens hereges é a ganância, é a avareza, é as posições, é a cadeira de Moisés, é uma placa de uma denominação que eles defendem. E muitos não têm preocupação com as almas que estão indo para o inferno. Jesus Cristo nunca defendeu uma mensagem light.
Jesus Cristo nunca defendeu um falso evangelho. E podemos achar nos dias atuais muitas pessoas que defendem esses homens corruptos, que Paulo fala são obreiros fraudulentos, que estão na mentira. E muitos defendem até mesmo esses homens corruptos, que além de enganar o povo, estão perdidos e levando todos aqueles que creem nas suas mensagens terrenas à perdição eterna, se ao último dia não se arrependerem. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo a sua própria mente, a sua própria consciência cauterizada. Esses homens são homens hipócritas. Paulo diz através do Espírito Santo que esses homens amam a mentira, pois são filhos do diabo. Porque quem engana o povo não é filho de Deus. Quem engana o povo, quem prega doutrinas demoníacas, é do diabo, não é de Deus. O Espírito Santo está revelando a Paulo. É Paulo aqui dizendo através do Espírito Santo que são homens mentirosos, são homens apóstatas, desviados da fé, que pregam heresias, doutrinas demoníacas, pregam mentiras, e há muitos que seguem esses mercenários, pois o que eles querem é dinheiro, é o dinheiro das pessoas. Eles não têm compromisso com as almas, eles têm compromisso com placas, com estatutos, com denominações, mas não com a minha e com a sua alma. Louvado seja Deus. Eles não pregam essa verdade, porque essa verdade vai contra a vida deles, vai contra as suas mentiras, vai contra os seus erros. Eles não pregam a verdade. Esses homens, eles são dotados de sabedoria terrena. Eles têm uma facilidade para enganar as pessoas. Eles têm facilidade para enrolar as pessoas, fazendo com que as pessoas caiam na falsa graça desse falso evangelho que eles anunciam. São homens hipócritas que não defendem a verdade. São homens que desviam
fé daqueles que podem até então conhecer a verdade do Evangelho pela primeira vez, e também são homens que guiam aqueles que já viraram apóstatas diante da verdade. Louvado seja Deus. E nesses últimos dias, eles têm se multiplicado de tal forma em nosso meio. Eles vêm de todas as formas e se achegam até nós. E através de uma revista, através de uma mídia, de um programa de televisão, nas redes sociais, dentro de 4 paredes, eles vêm através de uma placa, e o povo, sem buscar conhecimento, que pensam que placa, que denominação pode salvar alguém, ficam enganados. Até o ponto que muitos defenderem até mesmo a placa de uma denominação, ficando contra a verdade das Escrituras, ficando contra o homem que prega a verdade. Eles preferem acreditar em mentiras, eles preferem acreditar nessas doutrinas de demônios que esses homens pregam. Jesus nos diz: o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Jesus está falando ao povo dele, aqueles que dizem ser crente em Cristo, mas apenas dizer de boca não vai salvar ninguém. Apenas dizer eu sou crente em Cristo no exterior não vai salvar ninguém. Precisamos da verdadeira conversão, é do Espírito. Placa, religião, denominação não vai salvar ninguém, porque Jesus Cristo nunca pregou religião. Os homens fundam as religiões para ganhar dinheiro. Paulo fala que a religião é somente fonte de lucro. E muitos defendem as suas religiões, ficando na contramão da verdade. Que vai salvar a mim e a você é a fé em Jesus Cristo. É preciso o homem se voltar à palavra da verdade, se voltar à repreensão, à exortação, e pegar novamente o bom caminho, o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Não é a placa, uma religião,
que Jesus nos manda seguir. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida. E ninguém vai até Deus, o Pai, a não ser por mim. É somente por Ele. Que muitos, ainda apóstatas da fé, podem voltar ao verdadeiro caminho, caminho da cruz, caminho da autoabnegação, em qual Jesus pede que nós negamos o nosso eu, por amor a Ele e a sua palavra. Louvado seja Deus. E para isso, o homem é preciso deixar de compactuar com esses homens hereges, seja eles quem for. É melhor ficar do lado da verdade e ter uma vida por negação a Jesus Cristo e a sua palavra, uma vida de arrependimento, perdendo até então aqui nessa terra, nessa vida terrena, e ganhar o céu, e ganhar uma morada eterna, e ganhar a salvação eterna. Isso é bem melhor. De nada vai adiantar o homem, dizendo assim, ganhar fundos imundos aqui nessa terra e perder a sua alma. Pois é a nossa alma que viverá após essa morte. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, vai nos ensinar, dizendo assim, que o homem está ordenado a morrer uma única vez. Depois disso, segue-se a juízo. Ou seja, todos os homens terão a sua morte física. Se Jesus ainda nós vivos, não retornar nas nuvens. Mas seguindo então, todos nós temos como certa a morte física. E ao fechar de olhos, os nossos destinos aqui na terra são selados. Os destinos de todos os homens são selados. Aqueles que morreram em Cristo
estão seguros. Porque Jesus, Ele é a esperança da glória para todos aqueles que se convertem, que se arrependem, que têm os seus pecados apagados diante de Deus, que o aceitaram em fé e obediência. E após o fechar de olhos, a Bíblia vai nos dizer que ao homem, fechando os olhos, segue-se a juízo, morte física. E depois da morte física, não podemos fazer mais nada. Ninguém pode fazer mais nada. Ninguém pode orar. Até mesmo alguém possa orar. Possa orar, pode fazer o que for após a morte. Não vai adiantar mais nada. Porque a Bíblia nos diz que os destinos são selados. As oportunidades que todo homem vivente tem enquanto há fôlego de vida. Enquanto pode fazer uma escolha. Não há reencarnação, como assim pregam as religiões. Não adianta alguém acender vela, fazer missa de sétimo dia, pois não há purgatório, assim também como as religiões ensinam. Não há, é antibíblico. Tudo isso é antibíblico, não está na Bíblia, vai na contramão da verdade. Ninguém mais pode salvar. Não é Pedro, não é João, não é Paulo, não é Maria, pois todos esses homens que serviram a Deus estão aguardando aquele dia. Louvado seja Deus, para acordarem junto com o Senhor Jesus. Eu digo a vós que Buda não salva, Allan Kardec não salva, nem Maomé, muito menos alguém que possa dizer que serve uma casa de caridade. De nada vai adiantar. Os destinos são selados. Os destinos do homem são selados após a morte. De nada vai valer. Só Jesus Cristo pode salvar a alma do homem perdido. É através da fé que o homem deposita, crendo em Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador,
O homem deposita sua fé nele. E tem uma fé em obediência a Jesus e a sua palavra.